Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E o vídeo de hoje... Gente, o vídeo de hoje, por favor, você não pode deixar de assisti-lo. É um dos vídeos mais contundentes, impactantes. Quando eu fui atrás para pesquisar isso, falei, meu Deus do céu. Quando a gente pensa que chegou já no fundo do poço, tem a lama para baixo ainda. Assim anda o Adventismo do sétimo dia. Tem um tal de pastor Samuel Ramos. Ele, segundo as informações que eu tive a respeito desse pastor, ele é um fundamentalista haitiano dentro da seita adventista do sétimo dia. E ele trouxe à tona uma doutrina antiga chamada pré-ressurreição ou ressurreição especial. E ele diz que Ellen White vai ressuscitar antes da volta de Jesus. Eu digo que esse povo idolatra essa mulher, como fazem os católicos com Maria, e tem gente que acha que eu estou exacerbando, exagerando uma ideia. Não é fato. Não. A verdade é, e o fato é, que eles sim idolatram a pessoa de Ellen G. White. É por isso que na hora de evangelizar, eles não entregam folhetos com porções da Bíblia. Eles entregam folhetos ou livros de Ellen White. Porque na verdade, na cabeça de muitos desses líderes, ela está acima da palavra de Deus. Depois eu vou fazer um outro vídeo que eu vou mostrar que isso aí não é uma ideia minha, tá? Isso é ideia deles, de gente deles. Vou mostrar para você. Eu te prometo que eu vou fazer esse vídeo. Eu estou aqui com o material já separado, aguenta aí. Mas antes, rapidamente aqui, vou fazer a minha propaganda. Por favor, se inscreva no canal. Estamos finalmente chegando a 100 mil inscritos. Eu preciso da sua inscrição, é gratuita. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Outra coisa, venha fazer parte da nossa família. Venha nos ajudar a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, gente. Invista em nós, vai lá no canal do Apoie-se, na plataforma, faz lá a sua inscrição, bota já o seu endereço também, já vou explicar por quê, e faça uma contribuição mensal, numa oferta mínima, pode ser até de R$1, mas nos ajude, seja membro aqui da nossa família, contribua com o nosso trabalho. E aí, todo dia 30 de cada mês, às 22 horas, aqui no canal, fazemos sorteios de brindes e materiais teológicos e apologéticos. Temos também gratuitamente um aplicativo, gente. Você que gosta de apologética, baixa o app do CACP, você deixa lá ele avisando você das atualizações e das informações que vão chegando, o aviso dele. Então toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, ou toda vez que eu colocar um artigo novo no site, o aplicativo ele está conectado tanto com o site quanto com o YouTube. Então ele vai avisar você que tem material novo. Vai lá, baixa o aplicativo que é gratuito, tá bom? Vamos lá então, vamos à barbaridade. Pastor Samuel Ramos, o som não está muito bom, mas eu peço que você preste atenção. Olha isso aqui. Neste tempo em que a destruição das trombetas, destruindo a terra, terça parte disso, terça parte daquilo, lembre-se que neste período ressuscita o povo de Deus, que morreu de 1844 para cá. Em todas estas convulsões da terra, em todas essas tragédias operadas por Satanás, ressuscitam aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo. Quem são eles? Todos os pioneiros, queridos. Ellen White, Tiago White, José Bates, N. Andrews, Uriah Smith, todos eles ressuscitam. E esses irmãos sinceros que morreram ontem, que morreram antes de ontem, morreram ano passado, esperando ver a volta de Jesus, mas morreram antes, eles também ressuscitam, glorificados, antes da segunda vinda de Jesus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, para não dizerem que eu estou inventando, tá aí o link do Centro White, depois se você quiser entrar lá, essa é uma doutrina whitiana mesmo, é uma revelação que existe dentro do Adventismo, e
para não ficar nas minhas palavras, eu conversei com alguns ex-adventistas de peso, entre eles o Rodrigo Custódio, e ele me respondeu. Outros responderam, mas quem fez um áudiozinho para eu republicar aqui foi ele. Rodrigo Custódio é um ex-adventista também, tem o canal Para Que Possamos, e ele tem muito, mas muito material. E ele vai falar dessa pré-ressurreição, ou dessa ressurreição antes da volta de Jesus, da vinda do Senhor. Então eles acreditam que há dois grupos que vão ressuscitar antes da volta de Cristo, ou antes do arrebatamento geral. Um é aqueles que o transpassaram, há essa tese entre eles, então aquelas pessoas terão que ver Jesus voltar, então eles terão que ressuscitar, o que é um descalabro teológico, mas existe essa ideia. E o outro grupo seriam esses que creem na mensagem dos 3 mensagens angelicais. Então, na cabeça dos adventistas, o Apocalipse 14 não fala, mas na cabeça do adventista, estas 3 mensagens são o juízo investigativo, que foi dado a Miller e depois revelado a Ellen White e todos os demais pioneiros, a grande apostasia, o desvio das filhas da Babilônia, que é a sua igreja, por exemplo. Você que acha que o Rodrigo Silva é seu irmão, ou que você acredita que quando ele chama de irmão ele está sendo sincero, ele sabe quem é você na cabeça do adventismo, tá? E eles, esses líderes da Novo Tempo, quando chamam-nos de irmão, é na concepção de fraternidade universal, porque todos, de alguma maneira, somos filhos de Deus, mas não porque comungamos da mesma fé. E graças a Deus nós não somos irmãos deles mesmo, porque não comungamos da mesma fé. Eles dão a ideia de que parece que comungam, mas não é verdade. Então, a segunda mensagem seria essa grande apostasia. E a terceira mensagem é o decreto dominical. Então, essas pessoas que pregaram essa estultícia, essa obtusidade, essa heresia, essa blasfêmia, porque o juízo investigativo, para mim, é uma das grandes heresias dentro do adventismo, então eles seriam ressurretos também. Eu sei que você talvez esteja perguntando, pastor, por que nunca aqui no canal ou no site do CACP não foi focado nessa heresia? Gente, tem muita coisa que o adventismo enterra. Eu vou mostrar uma imagem aqui, ó, tá vendo aí? Vamos fazer um videozinho, tá vendo aí? Essa é a minha biblioteca de adventismo. Eu tenho toda a coleção de teologia deles, eu comprei agora a Enciclopédia White, eu tenho todas as bíblias de estudos que os adventistas lançaram, até a inglesa, The Clear Word. Então, assim, nós estamos pesquisando, mas é muita coisa. E a gente foca, na hora da pesquisa, nas 4 principais doutrinas do adventismo, ou heresias do adventismo. Quais são? Primeiro, a doutrina do sabatismo, que é a sabadolatria que eles pregam, então a salvação pelo sábado. Aliás, quando você pensa em adventismo, você já pensa no sábado. Muitos vão para o adventismo por causa do sábado. Depois descobrem o resto lá, que é pior do que a heresia do sábado. Aí tem a doutrina do juízo investigativo, que para mim é uma das maiores blasfêmias da cristandade mundial. Depois vem a inerrância de Ellen G. White. Para eles, Ellen G. White é quase uma papisa, ou é uma papisa. E depois vem a questão da mortalidade da alma ou do aniquilamento da alma após a morte. Então nós focamos nestas 4 doutrinas que eu estou aqui te falando. E muitas vezes nós não temos como entrar além disso. Que nem agora, o Rodrigo Custódio, esse irmão maravilhoso que tem trazido coisas novas à tona do adventismo, ele mostrou uma realidade no canal. Eu vou botar aqui no final desse vídeo o vídeo dele lá do canal dele. Aqui no final desse vídeo você vai assistir. Clica lá e assiste. Sobre o juízo investigativo dos vivos. Porque tem o juízo investigativo dos mortos, que já é uma aberração, para ver se a pessoa que morreu vai ou não ser salva, vai ou não ser ressuscitada. E tem o juízo investigativo dos ímpios. E dos vivos, aliás. O juízo investigativo de todos os vivos. Então imagine você, esse juízo pode estar acontecendo agora. O que isso implica? O vídeo do Rodrigo Custódio vai conjecturar sobre isso, e são aberrações, assim, incalculáveis, porque as possibilidades que saem disso são absurdas. Então, não deixe, no final desse vídeo, assistir o vídeo lá do Rodrigo sobre essa questão. Mas voltando aqui, ele me mandou, então, o Rodrigo me mandou aqui um áudio explicando essa questão,
Tô pondo aí o link do Centro White, que ele mandou também, e o áudio dele. Vamos ouvi-lo, eu vou interrompendo algumas vezes para a gente comentar, e depois eu continuo aqui, libero a pausa aqui. Vamos lá? Escute aí. Olá, Pastor Martinez, como você está? Por aqui estamos bem. Aqui é Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos, e eu estou te enviando esse áudio para colaborar nesse vídeo especial que você está fazendo sobre a crença adventista numa pré-ressurreição, ou no que eles chamam de ressurreição especial. Essa ressurreição especial sempre foi algo muito comum dentro do adventismo. Com o passar dos anos, essa crença foi perdendo força, mas ela ainda pertence ao grande panteão de crenças adventistas que não possui uma explicação muito lógica ou bíblica. Por que o Rodrigo está falando isso? Porque quando você vai para 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 23, Paulo vai deixar claro que há uma ordem, é um tagma, né, no grego. Há uma ordem, há uma hierarquia na ressurreição. Primeiro Cristo, que ele é as primícias dos mortos para nunca mais morrer. Falando do corpo. Cristo. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, não tem jeito de existir uma pré-ressurreição. Ou uma ressurreição de qualquer outra pessoa, nem mesmo a de Moisés. Não existe isso. Segundo o apóstolo Paulo, e aí se você discorda, você tem que discutir com o Paulo, ele vai dizer que essa ressurreição só vai ocorrer na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Então é por isso que o Rodrigo está explicando aqui que não há fundamentação para essa ideia de uma pré-ressurreição. Mas o que eles querem fazer? Eles querem introduzir aqui, olha que absurdo, a ressurreição de Ellen White. Já vou explicar por quê. Vamos continuar. Uma das coisas mais importantes para se entender é que Ellen White interpretou essa pré-ressurreição e promulgou dentro da organização de uma forma que tanto os ímpios que foram contra Cristo, inimigos de Cristo ou inimigos do Evangelho, e também aqueles que são os pioneiros da Igreja Adventista ou aqueles que defenderam as 3 mensagens angélicas, estes, portanto, irão também fazer parte do grupo da pré-ressurreição. Essa pré-ressurreição não tem uma regra específica. Não sabemos quando vai acontecer ou com quanto tempo antes da volta de Cristo essas pessoas supostamente seriam ressuscitadas. No site oficial do Centro White e também em alguns livros é mencionado que essa ressurreição irá supostamente acontecer. A parte interessante dessa pré-ressurreição é que as pessoas bonificadas com essa bênção são apenas as pessoas que acreditaram, promulgaram e pregaram as 3 mensagens angélicas no período dos pioneiros. O segundo é o grupo das pessoas que foram contra Cristo ou que atacaram Cristo ou que mataram Cristo. Essas pessoas ressuscitariam apenas para o fim de que eles vissem de fato que Cristo é o Filho de Deus. A ideia deles é o seguinte, o texto bíblico fala que quando Jesus voltar, aqueles que o traspassaram iriam vê-lo na sua volta. Mas ali, aqueles que o mataram, aqueles que o crucificaram, não é aqueles literalmente que estavam lá naquele dia, mas sim os judeus. E aqui eu faço uma pausa escatológica para te explicar. Em 1860, 1850, quando essas falsas profecias foram proferidas, não havia uma perspectiva de Israel voltar a existir, gente. Israel, do ano 70 ao século 20, até 1948, nós estivemos sem Israel na história. Então você imaginar que os judeus pudessem um dia voltar ao seu estado original, ter a sua nação reconstruída para a volta de Jesus. Só os pré-tribulacionistas anacrônicos aí para crer num negócio desse, quer dizer, e existem, tá? Mas aí você fala com o pastor Elias Soares que ele te explica.
Voltando aqui para a conjectura, então veja, se Israel não existia mais e está falando que aqueles que o transpassaram tinham que vê-los, então a cabeça da Ellen White foi aonde? Dos adventistas foram aonde? Lá, naquelas pessoas que literalmente mataram Jesus. Então elas voltariam a vida só para ver ele voltar. Olha o descalabro aonde eles foram chegar. Prosseguindo aqui. Essa interpretação, ela não tem base bíblica primariamente no lado daqueles que supostamente seriam os defensores das 3 mensagens angélicas, recebendo o prêmio de serem pré-ressuscitados. Alguns cenários são perigosos nessa situação, como por exemplo, uma pessoa que ela é pré-ressuscitada e não existe um tempo específico entre o pré-ressuscitamento e a volta de Cristo, automaticamente se questiona se essa pessoa continua sendo um ser humano mortal ou se ele vem com a capacidade de vida eterna. Caso ocorra um ataque ou caso ocorra qualquer tipo de acidente com essa pessoa que foi pré-ressuscitada, ela então morreria novamente, ou o que aconteceria com ela caso um acidente acontecesse? O pastor Samuel Ramos, aqui no videozinho dele, no corte do vídeo dele, ele fala que essas pessoas ressuscitariam com corpos glorificados. Mas ele está falando daqueles que pregaram as 3 mensagens angélicas. Então, na teoria dele, na interpretação que ele faz de Ellen White, essas pessoas não voltariam a morrer. Mas tem o outro grupo. Tem o grupo dos que o transpassaram. Então, com que corpo eles vão ressuscitar? Depois eles vão voltar a ser aniquilados? Outra coisa, e se eles se arrependerem nessa ressurreição? Eles vão ter uma segunda chance? Olha onde você vai parar. É como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Eu vou soltar aqui para nós terminarmos o áudio do Rodrigo, que está espetacular. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Nós estamos todos aqui, os nossos espectadores, os leitores, os pesquisadores de apologética no Brasil estão sendo muito enriquecidos com o seu trabalho, viu, Rodrigo? Vamos lá. Uma das coisas que muitas pessoas perguntam é se uma pessoa ímpia que atacou Cristo foi pré-ressuscitada, ela já tinha o destino dela traçado tecnicamente após a sua própria morte. A partir do momento que ela é ressuscitada novamente e Jesus não voltou, praticamente se considera como um recomeço, ou seja, existe alguma possibilidade de perdão para essa pessoa, caso ela, antes de Cristo voltar, perceba que existe ainda uma oportunidade para ela? Bom, são questionamentos muito simples, mas que pertinentes a essa crença que está completamente fora do contexto bíblico e principalmente com origens bastante duvidosas. Eu espero ter colaborado com você. Caso as pessoas tenham qualquer dúvida a respeito dessa crença, bastam acessar o site oficial do Centro White, onde eles poderão ver os textos relacionados à ressurreição especial ou ressurreição pré-advento. Um abraço, pastor. Um abraço, Rodrigo Custódio. Muito obrigado aí pela sua ajuda nesta matéria. Alguns adventistas me disseram o seguinte, que esse impropério, ele tenta justificar os que já haviam morrido, porque Ellen White tinha profetizado por volta de 1860, mais ou menos, o seguinte: foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes à assembleia, isso lá na época dela. Disse o anjo, alguns alimentos para vermes, quer dizer, a pessoa vai morrer. Alguns submetidos a 7 pragas, ou seja, vão ver a ira do Apocalipse. E alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados. Então, o que ela está explicitando aqui é que as pessoas do seu tempo, algumas delas, teriam que estar vivas para o arrebatamento da igreja. Agora, o problema é que isso já está beirando há 200 anos, ela falou isso em 1860, são 140 e poucos anos, é isso? Então, logo, essas pessoas estão todas mortas, muito mortas. A própria Ellen White morreu no início do século XX. Logo, está mais do que comprovado que isto aqui
é uma falsa profecia e mais um engodo dessa pseudo-profeta. Muitas coisas que ela falou, se você quiser eu tenho material, não se cumpriram, foram falsas profecias, e hoje os adventistas, de verem vir a público e assumirem, estão tentando agora acharem erros na Bíblia, para dizer, olha, os profetas bíblicos também não foram tão exatos, então nós podemos entender que o fato de Ellen White ter errado uma coisa ou outra, dá para relevar. Não é nada disso. O que eles tentam fazer com a palavra de Deus é distorção. Todas as questões bíblicas têm explicações. Agora, o que ela acabou de fazer aqui, em vários momentos que eu acabei de ler aqui para vocês, é mais uma falsa profecia e não tem jeito de fugir dessa realidade. Então tá aí, mais uma estultícia, mais uma elucubração da profetisa do sétimo dia, mais uma doideira que vem aí para, perturbar a mente de quem quer viver na graça sem esse tipo de coisa. Hoje uma irmã me ligou até, eu termino aqui meu vídeo falando isso. Ela estava falando, pastor, eu ouvi o senhor, eu falava, não, mas o Martinez não está certo. Ele está numa cruzada aí para nos perseguir, como a própria Ellen White nos profetizou. Não, ele está sendo usado pelo inimigo. Aí ela me contando, e eu fui, pastor, aquilo me incomodava, o Espírito Santo falava no meu coração, eu falei, vou pesquisar. E ela falando para mim, eu fui pesquisar o que o senhor falou, peguei os meus livros, eu desci da prateleira, eu fui fazer as minhas anotações. E não é que o senhor estava certo, pastor. Muito obrigado por todos os alertas que o senhor deu. Hoje eu e meu marido estamos na graça, estamos livres da religiosidade e da legalidade adventista. Então essas coisas nos deixam muito felizes, porque esse é o nosso objetivo, libertar pessoas do engodo das seitas. Muito obrigado aí pela sua audiência. Mais uma aí para os seus arquivos de heresias, que você que pesquisa, você que gosta que estuda sobre adventismo, tá aí mais uma. Se quiser mais material, me chama no Zap e eu encaminho para você. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.